Bom dia, amada igreja. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos nossa aula. Senhor nosso Deus, somos gratos pelo dia que o Senhor fez para nós nos reunirmos como igreja e como um só homem, um só coração, adorarmos o Teu santo nome, aprendermos as Escrituras. E é isso que pedimos a Ti nessa manhã. Já logo ao início, nessa primeira parte, na IBD, que o Teu Santo Espírito nos guie, que as Escrituras falem aos nossos corações, traga edificação, amadurecimento espiritual e que assim sejamos firmes e convictos na fé que temos em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vimos então naquela primeira aula introdutória, falamos sobre a palavra como meio de graça, a palavra de Deus como meio de graça. Vimos as duas partes da palavra baseadas na teologia sistemática de Louis Berkhof. Nós vimos que a palavra de Deus é dividida em lei e evangelho, e vimos as três partes, o tríplice uso da lei, né? Primeiro o uso civil, depois pedagógico e também normativo. A segunda aula nós iniciamos a primeira aula, que é essa daqui ainda. Nós estamos na primeira aula sobre os 4 temas unificadores da Bíblia, né? A primeira aula falando sobre criação, nós já vimos. Na introdução, nós vimos os 4 temas que unificam a Bíblia: criação, queda, redenção e consumação, e vimos a nossa premissa: bom conhecimento teológico, fé robusta e firmeza e segurança da salvação, e não seremos enganados por falsos mestres. Esse é o nosso propósito. Os pilares da teologia sistemática, como nós já vimos: criação, queda, redenção e consumação, ela é dividida em outros nomes, em outros temas, dentro da teologia sistemática. Nós já falamos sobre isso também na aula passada. Vimos que o objetivo da revelação de Deus é que todos tenhamos conhecimento dele. Nós vimos aqui que o homem é o objetivo de toda a revelação de Deus, é chegar ao conhecimento humano. Tudo que Deus deixou escrito é o único documento de Deus que Ele deixou escrito para que toda a humanidade, ou para que os eleitos o conheçam, são as Escrituras. E a Bíblia então, Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito para o nosso ensino dos eleitos, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E vimos também a frase de João Calvino, ele disse: a voz de Deus ressoa através do mundo inteiro, mas ela só penetra o coração dos santos, em favor de quem a salvação está ordenada. É esse o propósito. Todo o nosso estudo, que nós vamos manter durante aí esse tempo de estudo sobre os 4 temas unificadores da Bíblia, nós vamos nos basear, obviamente, na Bíblia, nas Escrituras, ok? Nós vamos entender a criação do homem, não pelo lado evolucionista, mas pelo criacionista. Nós somos criacionistas. Isso é importante para os pais que têm filhos ainda na escola, que ainda brigam ou tentam colocar assim em ordem essa questão no coração das crianças, dos jovens, né, que aprendem sobre ciências e vão lá tratar sobre evolucionismo e tal. Eu sei essa dificuldade, e aqui nós vamos ajudar bastante você para ter base para ajudar seu filho. Outra coisa que precisa ser dita: se nós excluíssemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você pode jogar sua Bíblia fora. Por quê? Porque ali está a base de tudo que a Bíblia vai tratar da redenção. Se não houvesse criação e se não houvesse queda, que todos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, 1 e 2, fala sobre criação, capítulo 3 fala sobre a queda, não haveria necessidade de um redentor se você excluir. E isso é o que o pessoal fala nas universidades, nas escolas, não é? Dizem que o relato da criação e da queda é somente uma história com E, ou uma narrativa sem base científica. E na verdade, nós não precisamos da ciência para provar a Bíblia prova a ciência. É isso que nós temos que ter em mente. Se a nossa base da nossa fé não for a palavra de Deus, e nós entrarmos pelo lado da ciência, nós estamos falidos, nós estamos perdidos, a nossa fé vai por água abaixo. Dito isso, vamos avançar então sobre antropologia bíblica. Dentro do primeiro tema, criação, nós vamos falar sobre antropologia focada
na Bíblia, ok? O que é antropologia? Antropos é um termo grego composto de duas palavras. Antropos, homem, fala do homem. Logos, ou logia, fala de estudo, palavra sobre o homem. Então nós vamos estudar sobre a criação do homem, estudar sobre o homem. O relato bíblico da origem do homem. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. E nós vamos ler aí do versículo 26 e 27 primeiro. Abra a sua Bíblia aí, Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o homem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, primeiro texto aí, Gênesis 1, 26 e 27. Segundo texto, Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, 7 diz assim: então, aqui, Gênesis 2, 7 é como se fosse o ponto final. Aí Moisés, escrevendo o livro de Gênesis, ele então conclui: então formou Deus, como se ele já foi assim que Deus formou o homem. De que forma? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. Deus soprou nas narinas do homem, Deus soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, ou ser vivo, ok? Deixa aí aberta a sua Bíblia nesses pontos. Dentro desse relato bíblico da origem do homem, nós podemos concluir que tudo o que precedeu a criação do homem serviu para preparar-lhe um ambiente adequado para a sua habitação e desenvolvimento. Nós não vamos ler todo o capítulo primeiro, mas você vai perceber que no primeiro dia, o que é que Deus formou no primeiro dia? Só vou passar rapidamente aqui para você ter uma ideia. Versículos 1 a 5, você vai ver o relato do primeiro dia de criação, onde Deus separa a luz das trevas, ok? Primeiro dia, até o versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 8, você vê o segundo dia de criação. O que é que Deus Deus cria? O firmamento, os céus, ok? Terceiro dia de criação, do versículo 9 ao versículo 13, você vai ver que Deus começa a criar as plantas, a flora. Deus cria as plantas, as árvores, flores e tudo que existe a nível de vegetais, ok? No terceiro dia. Quarto dia, do versículo 14 até o 19. O que é que Deus criou? Ele, mais uma vez, agora ele volta aos céus e cria o sol, a lua, para reger as estações do ano, os dias, meses, anos e estações. Então ele coloca lá o sol e a lua para regerem os dias. E no quinto dia, Deus cria os animais marinhos, os peixes, os grandes animais marinhos e as aves, água e ar. Ele cria dois tipos de animais, os que vivem nas águas e os que vivem nos céus. Sexto dia de criação, do versículo 24 até o fim do capítulo 1 de Gênesis, Deus cria então os animais selváticos, os animais domésticos e todo ser, répteis que vivem na terra. Aí ele volta para a terra, e dentro da terra, Deus então finalmente cria o homem no sexto dia, ok? Então, só para fazer um relato rápido, tudo o que aconteceu antes do homem serve para criar um ambiente, para dar ao homem um ambiente favorável para que ele viva, para que ele more, habite, esteja seguro e se alimente e se desenvolva, porque essa foi a ordem de Deus também para o homem, para que o homem domine a terra
e procrie e se desenvolva, ok? Então está aqui esse relato do primeiro capítulo, e tudo que precedeu o homem foi para o seu próprio benefício, para o seu ambiente adequado para o crescimento do homem. Agora, é isso que nós queremos tratar nessa manhã. O que o homem tem de diferente em relação aos outros seres criados, seres vivos criados? Não estou falando nem de luz, luz, água, terra, estrelas, sol, lua, não é nada disso. Mas os seres criados, os seres que têm vida, como as plantas e os animais. Em alguns aspectos, a criação do homem se sobressai em distinção da criação dos outros seres vivos. Quais os aspectos? Eu peguei alguns, não todos, talvez os mais importantes aqui, para a gente saber. São 5 aspectos que nós vamos estudar, em que a criação divina do homem, quando Deus criou o homem, fez com que ele fosse superior ao restante da criação. O primeiro aspecto em que o homem é superior à criação dos outros seres vivos. A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Ou seja, a Trindade, primeiro ponto que eu quero tratar, outro ponto que eu quero tratar com vocês. Nós, reformados, cremos no Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles são um, porém 3. Por isso é uma coisa inexplicável e nós damos o nome de mistério da Santíssima Trindade, ok? Então nós cremos um Deus triuno. O Pai, mais o Filho, mais o Espírito Santo entraram em conselho. É como se eles tivessem feito uma reunião, as 3 pessoas da Trindade, para conversar a respeito de como fariam o homem. É interessante essa colocação de Moisés em Gênesis. Por exemplo, lá no versículo 26, capítulo 1, 26, vamos lá? Perdão. Moisés relata o seguinte: também disse Deus, façamos, você percebeu aqui? Já não é mais Deus criou, Deus criou, Deus criou, agora é façamos. Aqui nós percebemos que há uma pluralidade, está no plural, né? O verbo aqui é fazer, mas em conjunto com mais alguém, é façamos, né? Então, aqui já percebemos que Deus falando com mais alguém, é com Ele mesmo, as 3 pessoas conversando entre si. Então façamos o homem a nossa, mais uma vez no plural, não é a minha imagem, mas a nossa. Isso mostra que Deus é um só, é semelhante, Ele é um. Então a nossa imagem, a imagem do Espírito, a imagem do Filho, a imagem do Pai é uma só. Façamos a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Então, nós poderíamos concluir que as 3 pessoas da Trindade deram especial atenção na criação do homem, diferenciando-o do restante da criação. Nós vamos analisar outros pontos que vai trazer um pouco mais de clareza sobre essa questão. Mas aqui nós podemos já entender que houve então esse conselho, né? Esse conselho divino, foi um decreto divino. Deus decretou, façamos um homem, houve um decreto, mas antes, esse decreto foi precedido de um conselho divino, uma reunião divina, ok? Onde as 3 pessoas conversaram a respeito disso, e isso não aparece em nenhuma outra parte da criação dos 6 primeiros dias. Tudo que antecedeu o homem não teve esse tipo de conselho divino. Seria muito humano dizer que havia uma preocupação divina. Não posso dizer isso, claro que não. Mas eu poderia dizer assim, houve um interesse maior divino para a criação do homem. Sim, houve um interesse maior. Por isso ele é chamado a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. É o nome que assim os teólogos dizem a respeito da criação humana. O homem é a coroa da criação, não é? A obra-prima da criação, não é? É o homem, ok? Então, a criação do homem foi precedida por esse conselho divino. Primeiro ponto que mostra que o homem é uma criação superior às demais, a demais criação, né? Em segundo lugar, a criação do homem foi conforme um
tipo divino. O que nós queremos dizer com tipo divino? Seria com características do próprio Deus. O homem tem alguns elementos dentro dele que são semelhantes aos elementos divinos, não é? Então, a criação do homem foi conforme um tipo divino. Novamente, versículo 26. Perceba aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa de quem? De Deus. Então, o homem é a semelhança em alguns aspectos. Não é que o homem é um Deus, não. Ele não tem toda, lógico, a glória, a sabedoria, o poder, enfim, toda a divindade no homem, não. Mas algumas coisas ele tem, que Deus concedeu ao homem, a sua imagem e a semelhança de Deus. Então, a criação do homem se sobressai em relação aos outros seres criados, por ser ele segundo a espécie de Deus. Vamos dar uma pausinha aqui. Se você observar na Bíblia, você vai ver que existem, nesse capítulo 1, existem 10 vezes, Moisés relata, cada ser que Deus criou lá, os vegetais, né, a flora que Deus criou no terceiro dia, que vai do versículo 9 ao versículo 13, e os animais que Deus criou no quinto dia, que vai do versículo 20 até o versículo 23, e também alguns animais que Deus criou também no último dia, no sexto dia, que vai do versículo 24 a 31, você vai perceber que existem 10 vezes, Moisés relata, conforme a sua espécie, ou segundo a sua espécie. Você vai perceber que existe essa colocação, né, de Moisés 10 vezes. O homem, a gente poderia dizer então, que é segundo a espécie de Deus. Ao homem, Deus comunicou alguns de seus atributos. Aonde nós estamos estudando isso? Vocês poderiam dizer, bem alto, fala aí, onde é que nós estamos estudando? Hã? Gente, mais alto aí. Hã? Nas reuniões de mulheres, né? Os atributos de Deus. São classificados em 2 tipos. Quais são? Isso, os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis, desculpa, quando eu bebo água eu dou um arrotinho. Quando Deus criou, os atributos comunicáveis significa que Deus comunicou alguns atributos para o homem, ok? Ele não comunicou nenhum atributo para os outros seres vivos. Ele não comunicou nenhum atributo para as plantas, para os animais, mas para o homem ele comunicou, ele colocou no homem alguns de seus atributos. Vocês poderiam citar alguns que nós temos e que também Deus tem? Quais são? Sabedoria, inteligência, mais algum? Alegria, criatividade, amor. Como? Não entendi? Piedade, santidade, né? Muito bem, exatamente. Então, Deus comunicou alguns atributos ao homem, ok? E que ele não fez com nenhuma planta e nenhum outro animal. Por isso, a criação do homem se sobressai em relação aos outros seres criados. Esse é um ponto muito importante, tá? Eu quero só fazer uma colocação aqui, adiantando o quinto ponto, que nós vamos ver, se Deus permitir, daqui a pouco. Porque muita gente diz que o homem é um ser tricotômico, e não é a heresia dizer isso, tá? Alguns dizem que o homem tem corpo, alma e espírito. Nós entendemos que o homem o homem é um ser dicotômico, ou seja, tem corpo e alma, ou espírito, porque na Bíblia, alma e espírito é a mesma coisa. Então, corpo e espírito. Mas se alguém acha que não, são 3, não tem problema nenhum, tá? Isso não é uma heresia. E esses que são tricotômicos, eles dizem assim, que a parte da alma
é onde o homem tem as suas faculdades que Deus lhe comunicou: sabedoria, capacidade volitiva, né? Capacidade de ter vontade, né? Emoções e raciocínio, a capacidade cognitiva. Essas 3 faculdades está na alma. Assim dizem os tricotomistas, ok? E dizem que o espírito é a parte do homem onde o homem se comunica com Deus. O Espírito foi dado ao homem para o homem se comunicar com Deus, né? Isso não está claro na Bíblia, tá? Porque alma e espírito para nós, se você perceber, vai ser a mesma coisa em alguns relatos. Ok, então está aí. A criação do homem se sobressai porque Deus lhe comunicou alguns de seus atributos, por ser o homem imagem e semelhança de Deus. Terceiro aspecto em que o homem se sobressai em relação à demais criação, aos demais seres criados: o homem foi colocado numa posição exaltada. O homem foi colocado numa posição exaltada. Versículo 26 ainda diz: tenha ele domínio, governo sobre toda a criação. Ao homem foi dada a autoridade de governar a terra, de cuidar e de governar a terra, ok? Então, quando Deus disse: tenha ele domínio sobre tudo que vem depois, se você for ler o restante do versículo 26, sobre todos os seres criados, sobre tudo que existe na terra, foi dado ao homem essa autoridade de governar, ok? O homem está no governo da criação como vice-rei sobre ela, como um rei vassalo. Vocês gostam de história geral? Alguns nem se lembram mais o que nós estudamos em história geral, né? Não é muito legal mesmo. Mas assim, a gente pode tirar alguma coisa para aprender um pouco sobre essa questão homem e Deus, o homem como vice-rei. Vocês se lembram dos reis vassalos? Na Idade Média, haviam alguns reis soberanos, reis que governavam um país imenso. E ele sabia que não conseguiria governar com efetividade toda a área do seu território, por ser muito grande. O que é que ele fazia? Ele dividia em feudos, né? Feudos eram pequenos ou espaços de terra menores, divididos dentro de um país imenso, e esses feudos tinham os senhores feudais, que eram os reis vassalos, ou vice-reis. Esses senhores vassalos, ou senhores feudais, perdão, ou rei vassalos, eles prestavam conta ao rei soberano, ao maior, não é? Eles eram reis também, mas somente daquela área pequena que ele tomava conta. Ele podia desfrutar daquilo, mas ele prestava contas, pagava tributos e era supervisionado pelo rei soberano. Assim acontece com o homem. O homem significa que toda a natureza se submete ao homem. Toda a natureza foi colocada na terra para se submeter ao homem. O homem deveria governar, dominar toda a natureza. O homem deve dela desfrutar e cuidar. O homem pode desfrutar de tudo que foi criado. Foi criado para ele, em segunda instância. Não é? Então o homem deve desfrutar e cuidar em todos os seus domínios, para a glória do Criador, que é o Rei soberano. Então, o homem tem domínio sobre toda a terra, porém ele ainda presta contas a Deus. Deus é seu Senhor, continua sendo o Rei soberano, que é o Rei maior sobre o Rei menor, que é o homem, não é? O vice-rei, ok? Então é isso, o homem foi colocado numa posição exaltada em relação aos demais seres criados. Em quarto lugar, a quarta situação que coloca o homem em vantagem ou superior ao resto da criação é que a criação do homem foi um ato imediato de Deus. Deixa eu explicar o termo imediato. Alguns teólogos olham para o termo imediato e dizem assim: imediato é uma criação de Deus, onde Deus criou do nada, ou Deus criou usando alguma matéria pré-existente. De qualquer forma, imediato quer dizer isso. Mas não é essa a situação que a maioria dos teólogos reformados veem essa palavra. A palavra imediata quer dizer
feito com as próprias mãos. É esse o termo que a grande maioria dos teólogos, que eu me apoiei para pegar esse ponto, entendem o que significa imediato. Mediato é uma feitura de Deus, onde não há uma manipulação direta de Deus com aquilo que Deus criou. Para o homem é diferente. Veja o texto então, vamos avançar no texto. Agora nós estamos em Gênesis 1, 26 e 27. Ali, você percebe Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem, mais uma vez, em plural, na pluralidade, façamos. O termo aqui em hebraico é o termo bará. Bará significa Deus criou. Deus criou tanto com matéria pré-existente como não. Tá? O termo bará aqui criou, a mesma palavra hebraica aqui, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e depois mais para frente, versículo 27, criou Deus, pois o homem, esse criou, é a mesma palavra em hebraico de façamos, é bará, que significa Deus criou. Deus criou. Esse termo bará, em todas as vezes do Velho Testamento onde aparece o termo bará na Bíblia, significa só Deus pode fazer aquilo. Ou seja, é uma capacidade divina em que o homem não participa, o homem não tem essa capacidade de criar. É uma forma de criar alguma coisa que só Deus tem. Só Deus tem esse poder. É um termo hebraico que quer dizer isso. Tá? Agora, no versículo 7 do capítulo 2, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem. Esse formou já não é mais bará, é uma outra palavrinha hebraica que eu vou explicar daqui a pouco. Esse formou o Senhor Deus ao homem quer dizer uma criação ou uma formação imediata, que quer dizer com as próprias mãos, uma modelagem de Deus. Deus modelou. Se você perceber nos versículos 11, 20 e 24, nós temos ali outros seres vivos que foram criados por Deus. Em última instância, claro, sempre foi Deus que criou, não é? Mas havia uma mediação, mediata ou indireta, quer dizer que Deus criou para outros seres vivos, a criação foi mediata, diferente de imediata, ok? Mediata ou indireta. Por exemplo, quando Deus diz no versículo 11, produza, ele está fazendo o quê? Lá ele está fazendo as plantas, ok? A fauna, criando, a flora. Deus está criando toda a flora, tudo que existe de plantas, né? Produza. Versículo 20, povoe-se. Deus está criando os seres marinhos e celestiais, e as aves, seres marinhos e as aves que voam. No versículo 24, Deus está formando os animais selváticos, não é? Ali, nessas passagens, a impressão que os teólogos têm é que Deus disse, mas não se envolveu diretamente na manipulação dos seres criados, como as plantas e os animais, ok? Mas, seja qual for então essa mediação na obra da criação inferior, ou seja, a criação de plantas e dos animais, ela está ausente na criação do homem. Nós não sabemos qual é essa mediação, como Deus fez, se usou anjos para fazer alguma coisa desse tipo, nós não sabemos, né? Mas o que nós entendemos, que os termos façamos, criou, sim, é bará, mas o termo formou, ou deu forma, ou modelou, em hebraico é yatsar. Esse termo aqui, yatsar, indica uma feitura direta, ou imediata de Deus, como moldando com suas próprias mãos. Então, a gente pode dizer que há um envolvimento pessoal de Deus na criação do homem. É como se Deus pegasse o pó da terra com suas próprias mãos, modelasse o homem com suas próprias mãos e soprasse nele o fôlego de vida, ok? Então há um envolvimento maior de Deus na feitura do homem. Tudo isso mostrando para nós o valor de entendermos a criação humana, o homem, a natureza humana. Quando nós compreendemos tudo isso,
e daqui a pouco nós vamos chegar num salmo que mostra de forma clara isso para nós, nós podemos dizer que tudo isso traz para nós alegria para nós mesmos e respeito para com o nosso semelhante. Nós não podemos estar dizendo que eu preciso cuidar mais do meu cachorro do que da minha vizinha, não vou nem falar da minha esposa, né? Senão não tem cabimento, né? Mas eu preciso ter mais interesse nos seres humanos do que no restante da outra criação. Eu não vou destruir a criação, apesar de não ser defensor ecológico, aí, essas coisas, mas nós precisamos entender que existe um valor em cada ser humano, ainda que ele esteja na sarjeta, caído, bêbado ou drogado, ele é um ser humano. Nós precisamos ter esse respeito. Seja crente ou não, ele é uma pessoa, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ter todo esse respeito, e por isso há um investimento em missões, há um investimento da igreja, compreendendo a missão de salvar pecadores, né? Que são homens que têm valor para Deus, como eu e você, né? Então há um despertar quando nós entendemos toda essa beleza da criação do ser humano, a antropologia bíblica. Por último, o quinto ponto, a natureza humana possui dois elementos distintos. Versículo 7 do capítulo 2, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Primeiro elemento, pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, nós entendemos que Deus fez todo o restante do universo do nada. O termo em latim é ex nihilo, ou seja, do nada. Deus criou tudo do nada. Só Deus tem esse poder. Antes de todas as coisas não havia nada, só Deus. Quando Deus passou a criar, Ele criou todas as coisas, inclusive há uma discussão, versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Mas a água já existia. Se existia ou não, que alguns teólogos criacionistas não compreendem bem essa situação, porque são mistérios, mas se a água antes da criação, foi Deus que criou. Sempre foi Deus que criou. Antes de Deus não havia nada, e antes de Deus não existe nada, não é? Ou seja, Deus criou todas as coisas do nada, sem matéria pré-existente. Mas para o homem Deus usou o pó da terra, que já existia, a terra já existia, para formar o corpo humano, ou seja, a parte imaterial. Nós somos formados de duas partes. A parte material é o nosso corpo físico, que foi formado do pó da terra. A primeira parte do homem, a parte material é o corpo humano, que foi formado do pó da terra. Com o sopro da boca de Deus, com o seu sopro, Deus deu ao homem o fôlego de vida, que é a nossa parte imaterial. Ela não é palpável, a nossa alma não dá para tocar, não dá para você desenhar uma alma, você não sabe como é que é a forma dela, né? Ela é imaterial, invisível, não dá para a gente sentir com os nossos sentidos. A alma não tem cheiro, a alma não faz barulho, a alma não dá, você não vê, você não toca, o tato não alcança. Então é a parte imaterial que foi colocada no homem pelo sopro da boca de Deus, que é o fôlego de vida. Assim Deus tornou o homem alma vivente, como algumas Bíblias dizem, alma vivente, ou ser vivo, como em outras versões diz, ou ser vivente também é a mesma coisa. Então o homem passou a ter vida. Quando Deus criou os cachorros, os elefantes, as baleias, os passarinhos, as árvores, Deus fez isso? Não fez. Mais uma vez nós vemos a superioridade da criação humana, quando Deus sopra algo de si mesmo para dentro do homem. Sai da boca de Deus algo de Deus para dentro do ser humano. Ok? Então, portanto, o homem é um ser dicotômico, por isso nós entendemos, dicotômico composto de dois elementos, o corpo, a parte material, e o espírito ou alma,
que é a parte imaterial. Eu quero que você abra sua Bíblia rapidamente. Eclesiastes, capítulo 3, primeiro. Eclesiastes 3, 20 e 21. Eclesiastes 3, 20 e 21. Diz assim: todos vão para o mesmo lugar. De quem que são esses todos que Salomão está dizendo aqui? Todos os seres viventes, todos os seres vivos, tá? Tudo que tem vida. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida, ou seja, a alma, ele fala primeiro dos corpos materiais, vão para o pó. Versículo 20. Mas depois ele diz: quem sabe se o fôlego de vida, ou seja, a alma, o espírito dos filhos dos homens, se dirigem para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Então, mais uma vez aqui nós vemos que existe o fôlego de vida e existe o corpo material, ok? Agora nós vamos para o versículo, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7. Eclesiastes 12, versículo 7. A narrativa de Salomão, aqui quando ele escreve o capítulo 12, ele está tratando dos últimos dias, ou quando o homem chega na velhice e percebe que já está chegando a hora de partir dessa para melhor. Quando o homem está velho e já percebe a sua fraqueza, né, a sua limitação humana. É um velhinho, ele está relatando a velhice humana. E ele vai relatar aí, quando chega no versículo, é o versículo 7 que nos interessa. O que é que Salomão diz? E o pó volte à terra, ele está falando do homem, tá? O homem velho. O pó volte à terra. O que é o pó? O pó é o corpo humano, volte à terra. Como era, porque foi assim que Deus fez Adão lá no início. Do pó da terra Deus criou, fez o homem. Agora o homem morre e do homem o morto volta a ser terra de novo, volta para a terra. O corpo humano volta para a terra, a parte material volta para a terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Como é que Deus deu o espírito para o homem? Soprando o fôlego de vida na boca do homem, da sua boca para o homem, ok? Então aqui nós vemos as duas partes do homem. Mateus 10, 28, quando Jesus cura Mateus 10, 28, não, perdão, aqui ainda não. Quando Jesus dá instruções aos seus discípulos, né, ele diz assim: não temais, Mateus 10, 28, tá bom? Acharam aí? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, ok? Então nós percebemos que Jesus também ensina sobre a dicotomia. Ele fala que nós temos um corpo e uma alma, ou um corpo e um espírito. Então nós temos que temer aquele que pode lançar no inferno. A morte não é a pior situação que nos pode acontecer, mas é o inferno. Então ele diz: é isso que você tem que temer. E quem pode? O assassino pode te matar, mas ele não pode te lançar no inferno. Ele pode matar a sua parte material, a parte da carne, né? O corpo, ele pode matar se ele te matar, por exemplo, né? Você morre, mas ele não pode te lançar no inferno. Deus pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Outro texto, Lucas 8, 55. Agora sim, quando Jesus ressuscita, a filha de Lázaro, que era um homem chefe da sinagoga, um homem piedoso, um judeu piedoso daquela época, Lucas 8, 55. Está aqui. A ressurreição da filha de Jairo, Jairo, não é Lázaro, não, é Jairo. Então, essa menina morreu,
E Jesus, mesmo assim, foi até a casa dos pais dela, encontrou o corpo da menina, né, já gelado ali, morto, né? E ele disse, ela só dorme. O pessoal ali, os seus pais, né, e os outros judeus ali se compadecendo, acabaram rindo de Jesus. Falaram, imagina, ela está morta. Não está dormindo, não, está morta. Jesus pegou a menina e a ressuscitou. Agora, vejam, versículo 55. Voltou-lhe o espírito. Veja, lá Jesus não falou da alma, ele falou alma, né? Temei aquele que pode lançar no inferno, tanto o corpo como a alma. Agora ele fala que essa menina estava com o corpo na mão, vamos supor que Jesus estivesse com ela nos braços. Não diz isso, eu estou fazendo uma suposição. Ou ela estava deitada numa cama, enfim. Bem, aí então, Jesus chega e, tomando a menina, né? Versículo 54, entretanto ele, Jesus, tomando-a pela mão, pegou pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. O que aconteceu? Versículo 55, voltou-lhe o espírito voltou para a menina. Um morto é um corpo sem espírito ou sem alma, certo? Isso é um morto, é um defunto, né? Isso ele não faz nada. E um espírito sem corpo também não existe, é um fantasma, né? Não existe, né? Então aqui quando volta o espírito para o corpo da menina, como Jesus mandou, e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então vejam, a vida voltou, o fôlego de vida voltou para a menina, né? Só Deus pode fazer isso, só um Deus pode fazer isso. Então aqui nós vemos a questão da dicotomia. O ser humano é composto de corpo, parte material, e espírito ou alma, parte imaterial. Outra passagem clara para vocês é quando Jesus, na cruz, no último momento, após ele ter clamado ao seu pai, e ele então ali pede água, porque ele estava com sede, e não lhe dão água, dão vinagre, né? E aí ele então entrega o seu espírito. O espírito de Jesus, homem, sai do seu corpo e ele então morre. O Senhor morre ali naquela cruz. Diz que ele rendeu o espírito, não diz alma. Então fica claro para nós, alma e espírito é a mesma coisa. Tá bom? Encerrando, porém, o homem é considerado uma unidade composta. Nós não vamos brigar por tricotomia ou por dicotomia, nós não vamos fazer isso. Mas a gente precisa entender que existe uma parte material e uma parte imaterial, tá? Então, só que o homem, na verdade, é uma unidade composta, como a Trindade. Por exemplo, a Trindade, Deus. Quantos deuses nós temos? Um só Deus, composto de 3 pessoas. Assim o homem é uma unidade. O homem é um. Não importa se tem corpo, alma e espírito, como alguns teólogos dizem, ou se tem só corpo e alma, ou corpo e espírito, como outros teólogos dizem, tricotomia ou dicotomia, não interessa. Interessa que nós somos uma unidade. Enquanto estamos vivos, nós somos homens. Pessoas, seres vivos, tá? É uma unidade. Não há vida sem corpo e alma unidos entre si. Não há vida sem corpo e alma ou espírito unidos entre si, ok? Então, existe alguma dúvida até aqui? Ou alguma questão que vocês queiram completar? Não? O alvo da reflexão não é somente a alma, né? Nos primeiros séculos havia uma heresia, né, forte do docetismo, falava que o corpo Docetismo. era... Boa, exato. A alma comportava, tinha que cuidar da alma. Sim. O corpo poderia desfrutar de prazer. Isso. Até do pecado, né? Mas nós precisamos entender que o corpo e a alma são objetos da redenção. Exatamente. Cristãos, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele se importa com a sua alma
e se importa com o seu corpo. Por isso ele cuida do seu corpo, da forma com que ele se apresenta publicamente. Por exemplo, a gente às vezes fica pensando, nossa, parece uma coisa muito puritana ou muito legalista, mas se nós não cuidarmos da nossa aparência, no sentido de estarmos cuidando da nossa santidade, da nossa pureza, a gente não está cuidando bem do corpo. Inclusive, não só questão de vestimentas, mas questão também de boa alimentação, de cuidar da própria saúde física, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, exatamente, não é só questão de cuidar da alma, mas também preservar a nossa santidade física, porque nós vamos prestar contas diante de Deus pelo que nós fizemos pelo corpo, dizem Coríntios, pelo corpo, ok? Encerrando então, eu trouxe para nós encerrarmos justamente o Salmo 139, o versículo 14. Queridos, olha que coisa maravilhosa, como Deus nos criou, como cada ser humano que já pisou nessa terra foi criado de uma forma magnífica, ainda que seja o pior ser humano que você possa entender, que já pisou nessa terra, ele foi criado dessa forma aqui. Vamos ler juntos? Salmo 139, 14, Salmo de Davi, vamos lá? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Que Deus nos ajude a nós termos respeito tanto pela alma como pelo corpo nosso e do nosso semelhante. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.